A aula de hoje é sobre o controle central da pressão arterial. Analisando primeiro a etimologia. Pressão vem de latim, pressio onis, e significa, nesse contexto, força exercida sobre algo. Enquanto isso, arterial também vem do latim, arteria, e representa os vasos sanguíneos que levam o sangue do coração para o resto do corpo. Logo, a pressão arterial é a força exercida pelo sangue contra as paredes das artérias, à medida que o sangue circula pelo corpo. Mas, qual a importância disso? Uma das principais funções do sistema cardiovascular é manter o fluxo sanguíneo adequado para todos os tecidos, garantindo que não falte nenhuma substância vital para as células. Para exemplificar isso, podemos usar de exemplo uma situação do cotidiano. Você está deitado no sofá assistindo TV. De repente, você escuta alguns barulhos estranhos e se levanta rapidamente para verificar. Nisso, a sua pressão arterial cai, o que diminui o fluxo sanguíneo do seu encéfalo. E tudo fica escuro e você acha que vai cair. Mas, em alguns segundos, mecanismos de controle da PA são ativados e você volta ao normal. O fluxo sanguíneo, que foi restabelecido de maneira fisiológica nessa situação, é determinado pela resistência, que se opõe ao fluxo, e pela pressão, que é a força que gera o fluxo dentro dos vasos. Não apenas a pressão em si, mas o gradiente de pressão que existe dentro do sistema cardiovascular. As altas pressões geradas pela contração ventricular, a sístole, são armazenadas nas paredes elásticas das artérias durante o relaxamento ventricular, a diástole. A pressão nesse sistema é dissipada aos poucos, tendo seu valor máximo no ventrículo esquerdo e nas artérias. Ao passar pelas arteríolas, capilares, vênulas e veias, a pressão diminui, estando mais baixa no átrio direito. Assim, o fluxo sanguíneo é das artérias para os átrios, graças ao gradiente de pressão. Por fim, podemos dizer que as artérias são reservatórios de pressão. Então, se queremos regular o fluxo sanguíneo que chega a todos os tecidos, podemos regular simplesmente a pressão arterial. A pressão arterial é pulsátil, chegando a 120 mm de mercúrio durante a pressão sistólica e caindo para 80 mm de mercúrio durante a pressão diastólica. A diferença entre essas duas pressões damos o nome de pressão de pulso, que fica entre 40 mm de mercúrio. Embora a pressão arterial oscile entre pressão sistólica e diastólica durante um ciclo cardíaco, nós costumamos trabalhar com a pressão arterial média. Porém, a pressão arterial média não é realizada em um cálculo aritmético, mas leva em consideração a diferença de duração da sístole e da diástole. Como a diástole dura mais tempo que a sístole, os valores da pressão arterial média ficam mais próximos dos valores da pressão diastólica. A pressão é determinada pelo volume de sangue que entra no compartimento arterial e o volume de sangue que sai desse mesmo compartimento. O volume que entra nas artérias é determinado pelo débito cardíaco, uma vez que ele representa a quantidade de sangue ejetado pelo coração. Já o volume que sai das artérias é determinado pelo quanto de sangue que entra nas arteríolas, que são os vasos de saída do compartimento arterial. Essa quantidade de sangue depende da resistência arteriolar, que pode ser regulada. Logo, se o débito cardíaco aumenta e a resistência permanece inalterada, o volume sanguíneo aumenta e, em consequência, a pressão arterial também. Além disso, se a resistência das arteríolas aumentar e o débito cardíaco se manter, a pressão também aumentará. Assim, uma relação que podemos estabelecer é de que a pressão arterial é equivalente ao débito cardíaco vezes a resistência. Assim, qualquer fator que influencie no débito cardíaco ou na resistência das arteríolas irá, consequentemente, alterar a pressão arterial. Explorando um pouco mais de cada um desses valores, podemos observar que o débito cardíaco será influenciado pela contratilidade do músculo cardíaco e pelo retorno venoso, que determina o volume diastólico final. Enquanto isso, a resistência arteriolar é determinada pela lei de Pozzilli. Em condições fisiológicas, a viscosidade e o comprimento do sangue, dos vasos sanguíneos, são constantes. Assim, o principal determinante da resistência será o raio das arteríolas, sendo impactado pela vasoconstrição, que diminui o raio, e a vasodilatação, que aumenta o raio, e assim diminui a resistência. Portanto, os mecanismos de controle da pressão arterial vão agir diretamente sobre esses fatores. Os mecanismos de controle da pressão podem ser divididos didaticamente em três. Os de controle neural, que envolvem rápidas alterações cardiovasculares induzidas pelo sistema nervoso autônomo. Essas alterações são responsáveis pelo controle a curto prazo. É esse que mais iremos abordar nessa aula.
Já as alterações responsáveis pelo controle a médio e longo prazo são, primeiramente, as hormonais, que envolvem alterações rápidas do sistema cardiovascular e outras um pouco mais lentas no sistema renal. Por fim, o mecanismo renal vai envolver alterações lentas diretamente no sistema renal, sendo considerado um controle de longo prazo. A rápida resposta neural, que é capaz de alterar a pressão arterial, é causada por um mecanismo de controle de feedback negativo, resultado da ativação de vias de reflexo. Esse feedback é formado por um sensor ou um receptor, um centro de integração cardiovascular e efetores. Os principais receptores sensoriais responsáveis por ativar essa via são os baroreceptores arteriais. Os baroreceptores são terminações nervosas livres, localizadas nas paredes das grandes artérias, em locais estratégicos, como na saída do ventrículo esquerdo, isso é, no arco da aorta, e na bifurcação das artérias carótidas, chamado de seio carótido, que é onde ocorre a entrada de sangue na cabeça. Quando a pressão arterial aumenta, a parede das artérias e, como consequência, as terminações nervosas livres são estiradas, causando abertura de canais mecânicos, o que leva à despolarização da membrana e disparo de potenciais de ação. Esses potenciais de ação podem ter uma frequência maior ou menor, a depender do estiramento causado pela pressão. Eles então serão conduzidos por vias aferentes sensoriais, que nesse caso seguem por nervos cranianos para o centro de integração cardiovascular, no bulbo, no tronco encefálico. Quando a informação sensorial chega nesse centro, o sinal detectado é comparado ao set point, ou seja, ao valor de referência, que é variável. Se a pressão arterial estiver elevada, os neurônios desse centro de integração irão enviar sinais inibitórios para os neurônios pré-ganglionários simpáticos, que nervam o coração e os vasos sanguíneos, e sinais excitatórios para os neurônios pré-ganglionares parasimpáticos, que nervam o coração. Isso resultará em redução da frequência cardíaca e da contratilidade do coração, reduzindo o volume sistólico, o que causará uma diminuição no débito cardíaco. Além disso, a redução do tônus simpático, principalmente nas arteríolas, irá causar vasodilatação e, como consequência, uma menor resistência. Em conjunto, essas ações diminuem a pressão arterial, tentando restabelecer os valores do set point. Por outro lado, quando a pressão arterial é reduzida, a baixa frequência de potenciais de ação disparados pelos baroreceptores chega no centro de integração, sinalizando que a pressão está abaixo do set point. Agora, os neurônios desse centro irão enviar sinais inibitórios para os neurônios pré-ganglionares parasimpáticos e sinais excitatórios para os neurônios pré-ganglionares simpáticos. Isso resultará em aumento da frequência cardíaca e do volume sistólico, o que irá promover um aumento do débito cardíaco. Nos vasos, haverá um aumento do tônus simpático, o que promoverá vasoconstrição e, assim, mais resistência. Como resultado final dessas ações, teremos um aumento da pressão, tentando reestabelecer o set point. Um fato interessante é que a vasoconstrição irá influenciar tanto diretamente no fator da resistência arteriolar, quanto indiretamente, com o aumento do débito cardíaco. Isso ocorre porque a vasoconstrição promove um aumento no retorno venoso, que aumenta o volume diastólico final e, por consequência, o débito cardíaco. É importante destacar novamente que essas vias são controladas pela frequência dos potenciais de ação disparados pelos baroreceptores. Esses receptores trabalham dentro de uma faixa de valores de pressão, iniciando os disparos em 40 mm de mercúrio e alcançando as maiores frequências de potencial em 180 mm de mercúrio. Sabendo que a nossa pressão arterial varia entre 80 e 120 mm de mercúrio, podemos dizer que esses valores estão na faixa de maior sensibilidade desses receptores, uma vez que se encontram na região mais inclinada da curva, que representa a atividade desses receptores. Ou seja, qualquer alteração de poucos milímetros de mercúrio já será o suficiente para provocar alterações significativas na frequência de disparo de potenciais de ação. Portanto, é possível concluir que os baroreceptores são muito importantes para verificar pequenas variações na pressão, causadas por pequenos eventos do dia a dia, como se deitar, sentar, se levantar e etc. Isso tudo é observado em um experimento com animais de laboratório. No primeiro gráfico, os baroreceptores estão funcionando normalmente, e é possível observar que a pressão fica em uma faixa bastante controlada durante o dia todo, independente das atividades realizadas pelos animais. Porém, no segundo gráfico, analisaremos animais que tiveram seus baroreceptores desenervados, interrompendo a transmissão de informações para o centro entregador cardiovascular. Aqui,
podemos ver que a pressão arterial não alcança a homeostase, ou seja, conforme o animal realiza suas atividades diárias, a pressão sofre grandes variações, pois, se o animal estiver deitado e se levantar, a pressão sofre uma queda, e sem o baorreflexo, ela não é rapidamente restabelecida, e isso vale para qualquer alteração rápida de pressão arterial. É importante destacar também que os baorreceptores são adaptáveis. Nesse gráfico, podemos ver primeiramente a atividade normal desses receptores, que aumentam sua atividade durante a sístole e diminuem durante a diástole. Na segunda parte, a pressão aumenta. Aqui, a atividade dos baorreceptores, no geral, está aumentada, ativando as vias reflexas, que promoverão ajustes no débito cardíaco e na resistência arteriolar, com o objetivo de levar a pressão arterial aos níveis normais. Porém, na terceira parte do gráfico, podemos ver a hipertensão sendo mantida por 2 ou 3 dias ou até mais. Aqui, a frequência de disparos diminui, mesmo com a pressão ainda elevada, ou seja, os baorreceptores assumem esses novos valores como o normal, e agora a atividade desses receptores trabalharão em uma nova faixa de valores. Agora, quanto ao centro integrador cardiovascular, isso é, o sistema de controle da pressão arterial, ele está localizado no centro vasomotor do bulbo. Sua função é coletar informações sobre a pressão arterial dos baorreceptores do corpo aórtico e iniciar uma resposta autonômica, de acordo com as informações, de duas maneiras. Estimular o sistema nervoso parasimpático através do nervo vago e influenciar a frequência cardíaca, e iniciar a resposta vasoconstritora do sistema nervoso simpático, através da medula espinal, para controlar o diâmetro de todas as artérias, arteríolas, veias e vênulas do corpo. O centro vasomotor é composto pelos núcleos reticulares, que são divididos em 3 grupos. A área vasoconstritora fica na parte anterolateral do bulbo rostral e se conecta com os neurônios da medula espinal, que mais tarde contribuem para os nervos simpáticos periféricos que causam vasoconstrição sistêmica. A vasoconstrição é mais potente nos rins, pele, baço e intestinos, e muito menos potente no cérebro e nos músculos esqueléticos. A área vasodilatadora fica na parte anterolateral do bulbo caudal. Os núcleos reticulares dessa área se conectam com a área vasoconstritora e inibem sua função quando necessário, causando vasodilatação sistêmica. Além disso, essa área estimula o nervo vago, que influencia diretamente a frequência cardíaca, diminuindo-a. Por fim, a área sensitiva fica dentro do núcleo do trato solitário e recebe estímulos baorreceptores do corpo aórtico via nervo glossofaríngeo. Os sinais desse núcleo são então enviados para a área vasoconstritora e vasodilatadora a fim de controlar suas atividades. Por fim, aí vai um resumo do que foi abordado. A definição de pressão arterial, sua importância e qual seu funcionamento em nosso corpo. O baorreflexo, que nada mais é do que uma série de ações rápidas que seu corpo realiza para manter a pressão arterial dentro da faixa normal em resposta a uma mudança abrupta da posição, particularmente de uma posição sentada, deitada, para uma posição em pé. É a maneira mais importante do seu corpo regular a pressão arterial durante esses eventos de curto prazo. Trata-se de um reflexo relativamente rápido, que ocorre ao longo de alguns batimentos cardíacos. E para concluir, foram apresentados alguns experimentos e dados sobre os baorreceptores e o centro vasomotor do bulbo. Agora, um bônus. A hipotensão ortostática ou postural é a queda excessiva da pressão arterial quando se assume a posição ortostática, ou seja, em pé. A definição envolve queda da pressão sistólica acima de 20 mm de mercúrio, queda da pressão diastólica acima de 10 mm de mercúrio ou ambas. Os sintomas de desmaio, atordoamento, tontura, confusão ou visão turva surgem dentro de segundos a poucos minutos após levantar e regridem rapidamente após se deitar. Alguns pacientes sofrem quedas, síncope e, às vezes, raramente, convulsões generalizadas. O esforço e a alimentação copiosa podem exacerbar os sintomas. Outros sinais e sintomas associados estão relacionados com a causa. A hipotensão ortostática é muito comum em idosos e é encontrada diariamente no departamento de emergência e unidade de admissão médica. Está associada a um maior risco de quedas, fraturas, demência e morte. Portanto, o reconhecimento e o tratamento imediato são essenciais. Alterações do SNA e do baorreflexo estão associadas ao envelhecimento. A sensibilidade dos baroreceptores é reduzida em pacientes idosos, possivelmente devido à aterosclerose. Como resultado, mecanismos compensatórios adequados na ortostase podem não ocorrer. Além disso, o componente da frequência cardíaca do baorreflexo e o controle simpático da atividade muscular podem ser prejudicados. Em um estudo sobre hipotensão postural realizado no ambulatório de geriatria do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, a frequência de hipotensão ortostática foi de 38%, sendo que destes, apenas 11% apresentaram sintomas.
A associação de alterações na pressão arterial sistólica e diastólica foi mais frequente, 24%, comparativamente a alterações isoladas, sendo que um ou mais fatores de risco foram encontrados em todos os pacientes da amostra, sendo o uso de medicamentos e hipertensão arterial os mais comuns. Dentre os pacientes que apresentaram a hipertensão ortostática, foram encontrados os seguintes fatores associados: uso de medicação em 34 pacientes, 89%, hipertensão arterial em 28, 73%, cardiopatias e diabetes mellitus em 8 pacientes, 21%, tabagismo e etilismo em 6 pacientes, 15%. A associação de duas doenças, hipertensão arterial e diabetes mellitus, foi observada apenas em 4 casos. Os medicamentos de risco para hipertensão ortostática encontrados nesse estudo foram os antihipertensivos, 28 casos, 73%, ansiolíticos, 4 casos, 10%, e antiarrítmicos, 2 casos, 5%. Portanto, a recomendação do estudo era que pacientes muito idosos, portadores de múltiplas doenças e em uso de muitas medicações devam ser sistematicamente avaliados quanto à presença de hipotensão ortostática, pela necessidade de eventual ajuste no uso das medicações e pelo risco que advém da presença da hipotensão ortostática, mesmo em pacientes assintomáticos.